tarde, gente boa, Globo Esporte chegando com muita Copa do Brasil. Vasco passou ontem, Flamengo e Botafogo jogam hoje. Faltam só 4 dias para a convocação da seleção para a Copa. Vamos segurar a ansiedade. Hoje tem Ancelotti aqui no Globo Esporte, ele vai montar o jogador ideal com base nesses craques aqui que ele treinou. Todos já passaram pelo comando dele. Bora começar falando de Neymar, convocação chegando. Ney tem tido sequência no Santos, o lobby só aumenta para ele estar na lista final, mas contra o Coritiba, atuação apagada dele. Não é aquele Neymar do passado que pegava a bola lá e levava dentro, mas ele cria hoje para o adversário uma dificuldade enorme. O Neymar tocou para o Gabriel Bontempo no meio de campo e esse sim, que criou uma dificuldade enorme para o Coritiba. Carregou, limpou a marcação e bateu bonito para fazer 1-0 Santos. Belo gol, hein? E teve gente falando que foi assistência do Neymar. Gente boa, olha só, o Bontempo fez tudo sozinho também, peraí, né? O que dá para parabenizar mesmo o Neymar é que ele tá tendo sequência. O craque só ficou de fora de 2 das últimas 10 partidas do Santos. Jogou mais de 80 minutos em todas elas. Eu acho que cada jogo que está passando, o Neymar está mostrando sua valia. O Neymar está mostrando sua condição. O Ancelotti até elogiou essa melhora física aí do Ney. Ele teve alguns problemas, mas está se recuperando. Está trabalhando forte para jogar mais. E nos últimos tempos melhorou muito, tem tido continuidade. Aí no escanteio curto, o Neymar tocou para o Igor Vinícius, que cruzou na cabeça de Adonis Frias. 2-0 Santos. Com a vaga para as oitavas bem encaminhada, Ney foi substituído no fim do segundo tempo e a torcida do Coxa pegou no pé dele. Aí o Neymar rebateu mandando beijinho, dando tchauzinho e ainda falou, ó, e vocês vão ficar em casa. Santos classificado, Coritiba eliminado. Eu acho que a vaga dele na seleção está muito bem encaminhada, eu imagino. E acho que ele pode nos representar lá de uma forma bem legal, porque acho que é necessário, no meu entendimento, né? Então, domingo é a última chance para o Neymar impressionar Mr. Ancelotti. Em Santos vai pegar o Coritiba de novo, dessa vez pelo Brasileirão. E esse jogo tem transmissão do Premier às 11 da manhã. E a enquete do GE. Globo segue a todo vapor. Leva ou não leva o Neymar para a Copa? Aponta a câmera aí do celular pro QR Code que está aparecendo na tela. Vai direto para a votação do site desse jeito. Pergunta é simples, convoca ou não convoca? E o Brasil segue dividido, minha gente. Segue polarizado. Meu Deus do céu, o Brasil está dividido. 50,54 não levam, mas 49,46 levam. Muito acirrado. Meu Deus, segunda-feira a gente vai saber. Vasco empatou com o Paysandu em São Januário, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Personagem do jogo foi o capitão Thiago Mendes. Tá jogando muito, tá metendo gol, só tem que tomar conta do temperamento, né? Um líder precisa falar. E esse aqui gosta muito. Mas fala bem, né? O bicho fala bem. É um grande líder, né? Ele lidera o time. Thiago Mendes, em 2026, se tornou um personagem relevante em quase todos os jogos do Vasco. Ontem não foi diferente. Ano passado ele chegou sem moral nenhuma. Chegou agora, já pegou a faixa e assumiu que tem potencial para melhorar ainda e chegar na seleção. Diante do universo que nós temos hoje, o cara é craque, muito craque. O meia do Vasco manteve a postura de sempre na partida contra o Paysandu pela 5ª fase da Copa do Brasil. Gesticulava, orientava, perdia a paciência e sofria também. Esse lamento foi por causa da chance desperdiçada pelo Brenner. Brenner na trave! Pouco depois, não deu tempo nem de reclamar com o árbitro. O pênalti já estava marcado. Falta em Marino. Thiago conversou com o Rojas, deu uma moral pro cobrador e o colombiano fez 1-0. Gol do Vasco, do Vasco, do Vasco! Tava chegando a vez dele. Primeiro, Thiago errou. Depois ganhou a dividida e teve mais tranquilidade para fazer 2-0. Gol do Capita! Thiago Mendes, mais um do cara.
Thiago Mendes se tornou um dos artilheiros do Vasco no ano, ao lado de Puma Rodrigues e Spinelli. Esse foi o 5º gol do Thiago Mendes em 2026. Ele igualou o ano mais artilheiro da carreira, quando defendia o São Paulo em 2017. E ainda estamos em maio. Obviamente. Mas ele vem nos ajudando muito. Jogando, orientando, fazendo gols. Mesmo sendo uma noite um pouco agridoce para ele, o camisa 23 saiu aplaudido. E o Vasco garantiu a classificação para as oitavas de final com o 2-2. Detalhe, alguns dias atrás, o Thiago Mendes tinha dito que ia mostrar o DVD dele para o Renato Gaúcho. Eu tenho que escutar do Thiago, aí é demais, né? Aí é demais, só faltava essa. Espera um século, depois você me entrega, vai. Tava bem humorado ali, mas ficou na bronca o Renato, porque o Vasco deixou o Paysandu empatar. Falou que vai cobrar os jogadores. Mas nós estamos bem no jogo, 2-0, mas aí vem aquela acumulação, né? De um outro jogador, já está decidido. O grupo gosta de sofrer. O grupo acho que está junto com a torcida. Vamos sofrer com o nosso torcedor. E não pode ser assim. É o querer, é a entrega. E isso eu cobro bastante deles. Então, o meu time tem se entregado, tem elogiado o meu grupo. Só que hoje, em determinados momentos, acharam que o jogo estava ganho. E não é assim. O Palmeiras goleou Jacuipense, passou fácil, 4-1 no jogo de volta, está mais do que classificado. Mirassol também está nas oitavas, eliminou o Bragantino, fez 2-1 depois do empate no primeiro jogo. E o Remo passou pelo Bahia com autoridade, venceu os 2 jogos. Galo e Juventude também se classificaram, tudo definido no finalzinho, quer ver? 2 jogos com muita emoção. Cissé, no início do jogo isso aí, tá? Atlético Mineiro de branco. Cissé puxou ali a camisa do jogador do Ceará. Pênalti, era o Fernandinho, foi expulso com 3 minutos de jogo. Aí o Alex Silva bateu o pênalti bem, 1-0 Ceará, jogo em Fortaleza. Aí o Ceará fez 2-0. Gustavo Prado chutou ao Lodge, rapaz. Foi se salvar, jogou no goleiro. Gol contra. E depois o Cauã Pacini, no fim do jogo, empatou. Empatou não, fez um gol e levou o jogo para os pênaltis. Everson pega os pênaltis do Fernando e do Rafael Ramos. 22º pênalti defendido por ele. Passou o ídolo Vitor, que tem 20. Depois ele foi lá e converteu o último pênalti. A gente já está em Caxias do Sul. O Ferreirinha entrou, gente, com 10 segundos de jogo, mais ou menos ali. Ele já agarrou, fez... Bem, o árbitro interpretou que foi uma agressão, achei que não foi nada e foi expulso. A Juventude fez 1-0, Gabriel Pinheiro de cabeça, depois Marcos Paulo de cabeça 2-0. O Tapia também de cabeça diminuiu para o São Paulo, só que depois o Mandaca, já perto do fim do jogo, também de cabeça, nos acréscimos, fez ali o terceiro do Juventude, 3-1, Juventude classificado. E aí, com essa eliminação do São Paulo, deu ruim para o Roger Machado, foi demitido ontem mesmo, depois do jogo, está atrás de um novo treinador, conversando com Dorival Júnior, marcada a conversa para hoje, inclusive. E o Botafogo joga hoje, pega a Chapecoense fora de casa no Nilton, deu fogão, 1-0. Bora saber sobre o Botafogo também, direto de Chapecó. Ih, tá um sol danado, tá bonito aí, André Pessoa. Fala, Escobar, tudo bem? Uma boa tarde a todos. O Botafogo joga logo mais aqui na Arena Condá, precisando de um empate contra a Chapecoense para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Um desfalque é certo, o atacante Matheus Martins sofreu uma contratura muscular e nem veio para Santa Catarina. Mas, por outro lado, o técnico Franklin Carvalho tem os retornos do lateral Vitinho, do zagueiro Bastos e também do atacante Júnior Santos, que não jogaram contra o Atlético Mineiro no final de semana. Volante Danilo, destaque artilheiro do time nessa temporada, deve ser preservado e começar no banco de reservas. Provável Botafogo para hoje à noite, tem o Neto no gol, Vitinho na direita, defesa com Bastos e Barbosa. Dúvida na lateral esquerda, Alex Telles ou Marçal, Nilton, Medina e Edenilson, Montoro ou Júnior Santos, Kadir e Arthur Cabral. Esse deve ser o Botafogo que enfrenta a Chapecoense. Escobar. Sou o repórter gente boa. Obrigado, André. Valeu, cara. Hoje tem Vitória e Flamengo, 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV, também pela Copa do Brasil. Na ida, o Flamengo venceu 2-1, né? Agora o jogo é em Salvador, onde está o querido Bruno Halpern. Ô, Bruno, salve, Bruno Halpern. Conta tudo aí do Flamengo pra gente. Salve, salve, Escobar. E o técnico Leonardo Jardim falou em pressão extra logo mais. O Vitória que foi até a CBF reclamar da arbitragem depois do jogo de ida. O zagueiro Léo Ortiz disse que o Flamengo tem que estar preparado, entre aspas, para uma guerra, para um jogo brigado, pegado. E como o Flamengo previa, a grama aqui do Barradão
está alta para o jogo dessa noite. Bom, o Flamengo chegou ontem por volta das 11 horas da noite aqui em Salvador. Não tem o Plata com dores no joelho esquerdo, foi preservado, ficou no Rio de Janeiro. Alexandro deve ser o titular na esquerda. Everton Araújo e Jorginho titulares no meio-campo porque estão suspensos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada nessa provável escalação do Flamengo, que tem o Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alexandro. Meio-campo formado ali pelo Jorginho, o Everton Araújo e o Carrascal, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Samuel Lino ou Cebolinha. É a dúvida para essa noite, Escobar, meu querido. Eu volto com você. Bruno Halper, nasceu para ser repórter. Um abraço para você, meu irmão. Agora que você já está bem informado para os jogos de hoje, reforço o convite. Vitória e Flamengo, 9h30 no Sport TV. Esse confronto que já teve, inclusive, um show do Romário. A galera mais jovem tá mal acostumada, mas eu sou do tempo em que toda hora tinha crise no Flamengo. O Vitória arrasa o Flamengo na Copa do Brasil. O time baiano goleia em Salvador e joga os rubro-negros numa nova crise. 5-0 pro Vitória no Barradão, hein? Um esculacho pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, tome crise na Gávea. Os muros amanheceram pichados, as janelas receberam pedradas e até tiros. Os vidros da sala de troféus tinham vários furos provocados pelos disparos. O que prejudicou o time foi o time ter entrado apático, com sono, e o Vitória entrou para ganhar o jogo. Isso que aconteceu. Jogo da volta foi um mês depois. Flamengo de técnico novo trocou o Paulo Autuori pelo Joel Santana. E negócio de crise, ninguém lembrava mais. Renato Gaúcho, no banco de reservas, não aceita ficar fora da missão. Quer entrar na briga e levar o time nas costas. Estilo próprio. Estilo a la Rambo. Valeu. Tananã. O Rambo, quando cansa, no intervalo é o Renato. O Rambo cansado. Vou entrar estilo Schwarzenegger. Tudo na alegria, cheio de músculo. Valeu? Valeu, Romário. Mostre então a sua força. Prove que essa não é uma missão impossível. O Romário fez 1-0 com 3 minutos e a galera empolgou de vez. 6-0 é o meu biscoito. Só que o Vitória virou. O Flamengo perdeu a cabeça e quando a vaga já tinha ido pro brejo, Romário começou a jogar pra dedéu. É assim que falava na época. Mais 3 gols do baixinho, até de falta. Imagem rara, hein? Ainda deu passe pro quinto. 5-2 pro eliminado Flamengo. E o Romário, que estava há 2 meses de jogar a Copa na França, saiu grandão. Os críticos de futebol são burros. E são palhaços, alguns inclusive, e não tem ideia do que falam, não tem conhecimento nenhum de futebol. Isso aí é uma respostinha para eles. É mais ou menos uma prévia do que vai acontecer no Mundial. Mas continuam falando, podem continuar falando mal de mim. Depois disso deu ruim pro Romário, se machucou e não foi pra Copa. Mas pro Flamengo, em Copa do Brasil, contra o Vitória, só deu bom. Em 2003, teve virada no Maraca. Olha o Atirson aí. Conta pra gente aí, meu lateral. Eu lembro que o Felipe fez um drible para a linha de fundo, aquele drible que ninguém pegava. O Felipe tinha facilidade nesse drible e ele conseguiu colocar na cabeça do Fernando, né, o zagueiro. 2-1 Flamengo, que ainda ganhou de novo em Salvador. Numa noite iluminada de Jean. Acho que eu fui muito bem, né? Consegui fazer 2 gols, um passe acho que do Fábio Baiano direito, consegui bater diagonal. E o segundo passe também no contra-ataque do Fábio Baiano, né? O goleiro acabou saindo, consegui dar uma cavadinha. O Flamengo também eliminou o Vitória em 2004 e agora está a um empate de passar de novo. Para os muros da Gávea amanhecerem assim, como a gente se acostumou a ver, limpinhos da Silva, imaculados. Em busca de uma vaga também na próxima fase da competição. Duelo de rubro-negros valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Vitória quer aproveitar a força do Barradão para reverter a vantagem do Flamengo e ficar com a vaga. O time de Jair Ventura vai ter 3 reforços importantes para essa partida. O zagueiro Kaká, recuperado de um incômodo muscular, e os atacantes Mateuzinho e Eric, que cumpriram suspensão. O Vitória não perde há 4 jogos e a confiança está lá em cima.
Já o Flamengo precisa só de um empate para avançar para as oitavas de final. Ou seja, se não tomar gols, vai estar classificado. A tendência é um time com mais titulares nessa partida. O Flamengo tem 10 jogos de invencibilidade na temporada. A partida é às 9h30 da noite, com promessa de Barradão lotado. Quase todos os ingressos já foram adquiridos. Muito obrigada ao Thiago Reis, que trouxe todas as informações desse duelo pra gente. Lofredo, já vamos começar a aquecer essa partida das 9h30 da noite, porque eu quero saber, assim, o Flamengo tem isso, né? É o time que mais encanta nesse momento com o seu futebol, tem essa sequência importante de 10 jogos de invencibilidade, um Leonardo Jardim que já entendeu como gosta que a equipe jogue e pode eventualmente poupar alguns dos seus jogadores. Fez isso na partida de ida e conseguiu uma vitória, mas também não é lá uma... Muito perigoso ali dentro da área. Então o Flamengo é muito favorito, já tem um resultado, tem um time melhor, mas a gente não pode desprezar a força do Vitória em casa e o time do Vitória. Pois é, a gente estava falando aí agora do meio-campo do Flamengo, que tem ainda a ausência do Arrascaeta. Ele está lutando contra o tempo para ainda conseguir servir a sua seleção, né? Difícil. Na Copa do Mundo. O Arrascaeta que está nessa pré-lista aí do Uruguai, mas ainda se recupera de uma lesão na clavícula, passou inclusive por cirurgia. E entra o Carrascal, que veio justamente para ser o substituto do Arrascaeta, mas jogava com muita frequência pelas pontas. Era onde tinha vaga para ele, digamos assim, né? É isso, né? Chega para ser o substituto do Arrascaeta, mas aí percebe que não vai dar para substituir o Arrascaeta, porque primeiro que o Arrascaeta não vinha numa fase com muitas lesões. A lesão dele, inclusive, é ocasional, não é uma lesão muscular, uma lesão de desgaste, não, é uma lesão de jogo, né? Ele cai por cima do ombro, então não dava muita brecha para substituição. E, tecnicamente, obviamente, não dava brecha nenhuma. Então, o Carrascal tinha que tentar lutar por uma outra vaga. Agora ele pode jogar numa posição que talvez ele possa desenvolver um pouquinho mais. Pois é, ele literalmente corria pelas beiradas, né? Era onde ele conseguia uma vaguinha ou outra. Aí, recentemente, o desempenho do Carrascal teve uma queda. Ele não estava indo muito bem em alguns jogos. E no Flamengo, queda, você perde a vaga. É muito rápido, né, o que acontece no Flamengo. Só que aí ele tem essa lesão do Arrascaeta, ele entra naquele meio-campo e ele dá conta do recado. Vai muito bem ali porque é um jogador muito versátil. Então, assim, acho que ele pode aproveitar essa oportunidade de se colocar aí como um jogador da posição para substituir o Arrascaeta de vez em quando e também aproveitar as oportunidades quando estiver do lado do campo, né? Acho que ele pode aproveitar para crescer dentro do grupo do Flamengo. Quem está voltando ao time é o Alexandro, ele cumpriu suspensão no último jogo, né, do Flamengo e agora volta a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. E também naquele meio campo ali, que a gente estava falando, tem o Jorginho, que está de volta. Ele e o Everton Araújo, eles estão suspensos do Campeonato Brasileiro, então ficam à disposição, entram como opção naquele meio-campo. E o Jorginho é meio indiscutível. E nesse momento é a dupla titular do meio-campo do Flamengo, né? Porque o Pulgar está machucado. Está lesionado também. E o Everton Araújo entrou e tomou conta da posição. Né? Talvez até seja difícil ali para o Pulgar no retorno retomar essa posição. Acho que não retoma automaticamente, não. Tem jogadores que a gente sabe que sai do time, entra o substituto, mas quando eles estão em plena condição, eles voltam automaticamente. Eu não sei se isso vai acontecer, porque o Everton Araújo tem ido muito bem. Inclusive, fez um dos gols, né? Exato. Na vitória do Flamengo sobre o Vitória. Um gol muito bonito, aliás. E é opção ali até pelo ritmo de jogo, né? Para o Pulgar voltar depois de algum tempo fora. Provavelmente, quando isso acontecer, vai ser aos poucos. Também porque ele deu conta do recado, o jovem Everton Araújo, quando entrou por ali. Só para atualizar você sobre a situação do Paquetá e do Pulgar, eles ainda não vão enfrentar o Vitória porque se recuperam das suas lesões, mas já há uma expectativa do clube de que eles voltem muito em breve e já possam ficar à disposição. O Paquetá ainda na Libertadores, é a esperança do Flamengo de volta, mas o Pulgar, quem sabe, já no fim de semana contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Veja que o Paquetá vai voltar só depois da convocação. Exatamente. Não sei se isso vai pesar na hora de escolher, do Ancelotti escolher os 26 jogadores. Está muito de olho no chamado do Ancelotti, o Lucas Paquetá, que ainda se recupera aí pelo Flamengo. Vou insistir com você em outro tema que tem a ver com o Flamengo também. Você também postou aí sobre a prioridade do Flamengo aí na janela do meio do ano. A tendência, o Flamengo já tá ruim, né? Tá com pouco jogador,
mas a ideia é evitar perdas no meio do ano. Então, vai vender não sei quem. Não, provavelmente não vai vender ninguém, vai manter todo mundo, tem 2 bilhões aí de receita, tá tranquilo nesse aspecto. É isso, Rodrigo? Você que postou. Essa é a intenção. Porque o que me chamou a atenção foi a entrevista do Leonardo Jardim pós-jogo contra o Grêmio. Perguntaram para ele sobre reforço, ele falou assim, olha, o que eu quero é que mantenha esse elenco para começar, que eu acho um elenco muito forte e tal. E eu fui perguntar lá na diretoria do Flamengo e falaram assim, pô, é exatamente isso. Claro, é ótimo quando o técnico diz pra gente que a prioridade dele é manter o elenco. Isso significa que o Flamengo não vai contratar ninguém? Não, ele vai tentar algum jogador pontual para algumas posições, que é o centroavante ali para revezar com o Pedro, eventualmente um lateral esquerdo, embora tenha 2, sabe que o Alexandre tem muitas questões físicas, o Ayrton Lucas às vezes tem umas questões defensivas, isso aí poder alguma coisa. A prioridade vai ser manter. Até agora não tinha nenhuma proposta por nenhum jogador do Flamengo, pode pintar. E aí se pintar alguma coisa e que o jogador fale aquela coisa, né? Ele começa a fazer pressão para sair, ou coisa nesse sentido, e aí o Flamengo tenha que vender algum jogador, aí sim você teria uma reposição, né? O único jogador aí que eu vejo que é um que tem alguma possibilidade de saída é o Cebolinha, porque o Cebolinha tá jogando pouco, o contrato dele acaba no fim do ano, ele já avisou o Flamengo que não vai renovar o contrato. Então, esse jogador é um jogador que, de repente, se pintar alguma coisa boa para ele e para o Flamengo, tiver uma negociação, é capaz que saia, né? Ele até, eu acho que hoje, por exemplo, ele perdeu a posição de reserva imediata do Samuel Lino. Tem entrado o Bruno Henrique, e não ele, né? Mas a prioridade é essa manutenção, foi o que o Leonardo Jardim falou, e ele está alinhado com o que a diretoria pensa. Sereto, foi uma vitória do Flamengo econômica e aquela que quando você vê o jogo você fala assim, rapaz, acabou a brincadeira? Bom dia, Sereto. Pois é, Alan, bom dia Renan, bom dia Isaac, bom dia amigos da S1 Live. Acabou a brincadeira, me surpreendeu, o Flamengo atropelou o Grêmio. Não que eu não imaginasse que o Flamengo venceria o Grêmio, o meu palpite inclusive foi 1-0 para o Flamengo. Na live de sábado eu dei esse palpite, mas eu não imaginava que o Flamengo tivesse tanta facilidade para ganhar do Grêmio. Ficou barato, né? Poderia ter feito um resultado mais elástico, perdeu muitos gols, desperdiçou muitas chances, mas criou muitas chances, jogou como se estivesse jogando em casa. Então, e o Grêmio perdeu o primeiro jogo dentro de casa. O Grêmio não tinha perdido nenhum jogo dentro de casa no Campeonato Brasileiro até então. Mostra a força do Flamengo e reforça uma opinião que eu tenho. Eu entrevistei o Abel Ferreira no jogo do Palmeiras contra o Sporting Cristal lá em Lima, pela Libertadores. E na entrevista coletiva ele disse que não tem ninguém jogando bem no futebol brasileiro, né? Porque o Palmeiras é muito criticado porque, embora seja o líder do Campeonato Brasileiro, também é líder na Libertadores e está praticamente classificado na Copa do Brasil, o Palmeiras não está jogando bem, né? Tecnicamente, o nível técnico do Palmeiras, os jogos do Palmeiras estão muito abaixo do que se imagina pela qualidade do elenco. E o Abel se defende dizendo que ninguém no futebol brasileiro está jogando bem e bota a culpa no calendário. É óbvio que não era um debate, era uma entrevista coletiva. Eu fiz a minha pergunta, ouvi a resposta e não tive direito a réplica, enfim. Mas eu responderia para o Abel, se tivesse a oportunidade, que, na minha opinião, o Flamengo está jogando bem. O Flamengo está jogando bem, sim. É óbvio que o Flamengo também é passível de ser criticado, como foi criticado no jogo contra o Vasco, por exemplo, como foi criticado na derrota para o Red Bull, a única derrota até agora do Leonardo Jardim no comando do Flamengo. Mas pro meu jeito de ver futebol, e pelo que eu vejo de futebol e vejo quase todos os jogos do futebol brasileiro, o jeito do Flamengo jogar é um jeito que me agrada. Eu gosto de ver os jogos do Flamengo. E acho que o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro, tem o melhor elenco do futebol brasileiro, tá jogando mais do que todo mundo, e se mantiver esse nível, já disse isso aqui também, vai ser campeão brasileiro. Eu tenho
confiança nisso, porque a tendência é que o Flamengo continue ganhando, continue fazendo os pontos, tenha o jogo a menos contra o Mirassol e tenha o confronto direto contra o Palmeiras. É claro, o futebol, às vezes a gente erra, né? Muitas vezes. Ainda bem que a gente erra, porque o futebol é gostoso por causa disso. E eu não tenho bola de cristal, mas enxergando, observando que os dois times que brigam pelo título estão jogando, o futebol do Flamengo é muito melhor nos números e no desempenho do que o futebol do Palmeiras. Mas o líder hoje é o Palmeiras. Mas tem muito campeonato ainda pela frente, o Alan. Você